Foi ótimo, Mário. Ótimo, perfeito. Agora vamos dar início aos treinamentos. Só que eu queria um momentinho só para dar um biscoito para a imagem pública que fizeram o modelo dos slides, que ficaram perfeitos, perfeitos. Vocês arrasaram demais, demais. Convido agora a mediadora Ana Laura Palota para falar um pouco sobre como perder o medo de falar em público. O palco virtual é todo seu. Boa tarde, pessoal! Tudo bem? Vou compartilhar aqui para a gente já começar o nosso momento oratória na prática. Vocês estão conseguindo ver bem? Estão me ouvindo certinho? Tá compartilhando? Sim, estamos sim. Tudo certo. Então ok, pessoal. Então vamos lá. Eu sou a Ana Laura, eu sou do Interact Clube de Guaraçaí, que é do distrito 4.470. Atualmente estou como presidente do meu clube e também como presidente da Comissão Distrital de Oratória. E agora, vamos para essa grande questão, que está assim, aturdou a humanidade desde os princípios, mais do que aquela lá do que vem primeiro, o ovo ou a galinha, que é como perder o medo de falar em público. Mas e se eu te disser que ninguém tem medo de falar em público? Mas como assim, Laura? Por que você está falando isso? Eu tenho medo de falar em público. Olha, pensa comigo. Você tem medo de falar em público, de abrir essa boca e começar a falar para pessoas? Ou você tem medo da reação dessas pessoas? Melhor dizendo, medo delas terem uma reação negativa. Delas não gostarem do que você falou, não gostarem da forma que você falou, do seu jeito de ser. Medo das pessoas invalidarem os seus argumentos, o seu ponto de vista, ou pior, aquela ideia, aquele projeto que você passou tanto tempo pensando, tanto tempo se planejando, e quando vai apresentar, as pessoas não gostam, as pessoas reprovam. Não é disso que a gente tem medo? Ou o medo é de falar mesmo? Talvez a gente também pode ter medo muito de fracassar. Ou que para você é um fracasso, mas se a gente parar para ver, não é, como, por exemplo, engasgar no meio da fala, ter um branco, ou sei lá, cair do palco. Não é disso que a gente tem medo? Mas então, como que nós podemos acabar com isso? Olha, calma. Calma, pequeno transformador de vidas. Que primeiro, eu acho que é importante a gente ver aqui rapidinho, entender por que nós sentimos medo e como que isso acontece, biologicamente falando. Olha, basicamente, pessoal, a gente vê aquela situação como uma situação de perigo, uma situação estressante. Então, o nosso cérebro age, o nosso sistema nervoso periférico, por meio de um sistema, o parasimpático. E a partir daí, várias substâncias começam a ser secretadas, produzidas no nosso corpo, hormônios, principalmente o da adrenalina. E o que isso causa na gente? Isso às vezes nos dá tremedeira, acelera o coração, os músculos se contraem e muitos outros efeitos que às vezes acabam nos parando, nos travando naquele momento de falar. Mas, na verdade, esses efeitos nada mais são do que um alerta do nosso corpo. É uma forma de nos defendermos do que, para a gente, se parece uma situação de perigo. Então, precisamos entender aqui que é algo completamente natural. Ter medo de falar em público não significa que você é fraco, que a sua ideia realmente não era boa, já que você não tem nem coragem de apresentar. Não, é algo completamente natural, porque nós tendemos a ver esse momento, a ver a oratória, como um bicho de 7 cabeças, como uma coisa que vai nos assustar, uma coisa que nós podemos fugir ou enfrentar. E é exatamente esse ponto. Nós temos duas opções: fugir ou enfrentar. É como se a gente estivesse andando na rua e quando vai virar a esquina, vê ali a sombra, que parece ser um tigre muito feroz.
A gente fica com medo, né, daquele tigre muito feroz. Alguns conheceram, eu nunca encarei um tigre, o tigre vai me matar. Só que, na verdade, aquilo ali era só a sombra de um gatinho. E tem gente que tem medo de gato e tá tudo bem. Mas aí a gente volta para aquelas duas opções. Fugir, você pode muito bem dar a volta no quarteirão, ou você pode encarar aquele gatinho. E a oratória é exatamente assim. A oratória não é um bicho de 7 cabeças, mas ainda assim é um medo muito válido. Nunca deixe ninguém validar esse seu medo de falar em público, ok? Mas pensa comigo também. Você pode dar ali a volta no quarteirão, fugir daquele gatinho da esquina, mas e se, sei lá, no fim de semana, a sua mãe te chama assim, ó, vamos lá na casa da sua tia, a fulana mora um pouco longe, faz tempo que não vê ela. E quando você chega na casa da fulana, você nunca foi na casa da tia fulana. E quando chega lá, a tia fulana tem um monte de gato, ela ama gato. E aí, o que você vai fazer? Você tá com fome, você quer almoçar, você vai ter que encarar o gato em algum momento, só que vai ter muitos gatos. A oratória, pessoal, a comunicação, ela vai chegar em um momento para a gente. Você pode fugir ali de fazer uso da palavra na reunião, você pode fugir de dar a sua ideia de projeto, mas vai chegar um momento em que a oratória vai ser cobrada na sua vida. Não necessariamente na vida rotária, mas vai ser. Está ali, pessoal. E o mercado de trabalho, o mundo, cada vez está mais cobrando da gente a habilidade da oratória, uma boa comunicação. Afinal, tudo gira por meio da comunicação, pessoal. Já pensou se a gente não conseguisse se comunicar, não conseguisse transmitir as ideias, argumentar e dialogar? O mundo gira em torno disso. A gente evolui com a comunicação. E agora, que a gente já entendeu esse medo, vamos então para como podemos combater. Reparem que eu falo combater, porque, gente, vou contar um segredo para vocês. Nunca tem como perder o medo assim 100%. Não tem, pessoal. E ter um pouquinho de medo, ficar ali um pouquinho nervoso antes de uma fala, de alguma coisa, é completamente normal. É natural, é um sinal de que a gente se importa. Ó, pensa em um grande orador, uma oradora que é um grande exemplo para você. Seja um companheiro aqui da família rotária, algum político, uma celebridade, enfim. Pensa nessa pessoa. E se eu te disser que ela fica com medo antes de se apresentar, antes de fazer um discurso? Que o coração dispara, que às vezes ela fica um pouco trêmula, fica nervosa. Mas ainda assim ela vai e fala. Porque a oratória não é sobre você falar sem tremer as pernas. É sobre você falar tremendo as pernas. Ok? Mas a primeira coisa de tudo para combater isso é entender o que nos causa medo. Lembram que lá no começo eu fiz, vamos dizer assim, que uma lista de algumas coisas do que pode ser que nos realmente causa medo? Além de, tipo assim, abrir a boca e falar? Agora eu convido cada um de vocês a parar um pouquinho, centrar a atenção aqui rapidinho e pensar. Pense em alguma situação, gente. Não fala uma situação super extraordinária, sei lá, seu discurso do Oscar, ganhou o prêmio Nobel fazendo um super discurso. Não, em situações simples do dia a dia, porque a oratória está no nosso dia a dia. Está em uma conversa com a família, uma conversa com os amigos, está em falar se você concorda ou não com aquela ideia de projeto que o companheiro passou na reunião do clube. Então, se pense em uma situação dessas, imagina o que te impede de falar. O que te impede naquela reunião de dar uma ideia que você teve, de apresentar o seu ponto de vista. O que te impede? Pensou? E é exatamente nisso, é exatamente sobre esse medo, sobre isso que nos causa receio, que nós vamos trabalhar. E quando eu digo nós, eu quero dizer cada um tem que trabalhar dentro de si. Porque quem realmente sabe o que está sentindo, o que te acontece, o que te causa medo, é você mesmo. E outra coisa também são, às vezes, situações específicas. Por exemplo, você pode se sentir completamente à vontade para falar em público no seu clube, mas não se sentir à vontade para falar em público na escola, por exemplo.
Então, tem essas questões da situação em que está, do ambiente em que está. É muito importante que a gente pare um pouquinho e faça essa análise do que nos causa medo. Em que situações nós ficamos com medo de falar, um medo assim tão grande a ponto de nos fazer mal, porque eu sei, galera, isso nos traz muito mal, traz todos aqueles efeitos físicos que eu falei, porque é do nosso corpo, é biológico, como também a gente vai ficando chateado, a gente vai ficando frustrado de querer apresentar as nossas ideias e no fim travar, de querer falar, querer que as pessoas nos ouçam, mas não fazer isso. Isso é muito frustrante. Eu não quero que ninguém aqui fique frustrado dessa forma. Então, para isso, a gente precisa entender o que é que nos causa medo. E depois de entender, a gente precisa aceitar. Às vezes é difícil aceitarmos que alguma coisa assim nos causa medo, tanto por pensarmos, mas isso é tão bobinho, ou então mesmo, uma coisa que eu percebo muito, a gente vê tanto nas redes sociais essa positividade tóxica, e a gente fica assim, não, mas eu não posso estar me importando com a opinião que o outro tem sobre mim, com o que o outro vai pensar sobre a minha fala, sobre o meu jeito de falar, sobre a minha ideia, sobre a minha opinião. Mas a gente pensa, a gente se preocupa com isso, a gente tem medo de uma reação negativa. E nós precisamos aceitar, depois de entender o que é que nos causa, nós precisamos aceitar, acolher que a gente tem aquele medo. Como que você vai combater uma coisa que você se nega a ter? Certo? E tem um exercício muito interessante, que é o de escrever sobre esse medo. Quando você fica assim muito angustiado, tá pensando ali, se for possível também no próximo momento que acontecer, às vezes você fala assim, nossa, eu queria ter falado, mas na hora eu não consegui, fiquei com tanto medo de falar em público e não falei o que eu queria. Escreve sobre aquilo, sabe? Escreve o que você está sentindo. Não é uma redação do Enem. Não precisa escrever seguindo aquela norma culta do português e tudo mais. Vai escrevendo. Não... Escreve como você quiser. Se não quiser colocar sinal de pontuação, se não quiser colocar parágrafo, não coloca. Mas é importante. É importante colocarmos isso que a gente está pensando, que a gente está sentindo, de alguma forma, para então podermos refletir sobre isso, pessoal. É tudo um exercício diário, tá? E também cultivar bons pensamentos. Às vezes, aquela nossa energia negativa, o nosso próprio pensamento negativo, tipo assim, eu vou fazer um discurso hoje, lá fazer oratória mensal no meu clube. Aí fica pensando, mas eu não vou conseguir, eu vou travar na hora, eu vou engasgar, eu vou esquecer o que eu vou falar, ai meu Deus, eu tenho medo de fazer isso. Não, vamos pensar em bons pensamentos. E quando eu falo bons pensamentos, eu não falo apenas sobre pensar positivo. Pensar assim, não, eu vou conseguir, porque eu sei, isso também, é claro, pessoal, mas bons pensamentos, acho que abrange muita coisa. É muito importante a gente, assim, visualizar, mentalizar o bom, que a gente vai conseguir. E também não é legal pensando assim, eu não vou cair, não venha com essa ideia de que eu vou cair, que eu vou travar. Pensa no bom, pensa nas suas vitórias, pensa no porquê você está ali. Qual que é o propósito de você apresentar a sua ideia? Qual que é o propósito de você apresentar o seu ponto de vista? O que você está buscando? O que você quer com isso? Sabe, trazer essa reflexão, pensar no porquê está fazendo isso. Porque isso vai nos mover. Vamos supor, eu acho que esse meu ponto de vista, eu vou apresentar ele, porque ele vai agregar para a vida do meu companheiro, vai agregar para a comunidade. Então, foca nisso. No porquê que você vai falar. Qual que é o princípio de falar? Ou então, eu vou falar porque eu quero ser ouvida. Eu quero que as pessoas ouçam o que eu penso. Enfim, pensa nisso. Cultiva isso. Eu vou falar, eu vou ser ouvida. É isso que eu estou buscando. E a gente vai pensando, vai pensando. E, às vezes, também é muito difícil fazer isso sozinhos. Às vezes é difícil ficarmos ali refletindo e pensando, e vai ficando, às vezes, tudo muito confuso.
Então, buscar um apoio é extremamente importante. Conversa com aquele seu companheiro, aquela companheira que às vezes já tem uma experiência ali com a oratória, com falar em público, experiência com a liderança, ou simplesmente alguém que te traz confiança. Quando a gente está com medo, é muito importante sentirmos ali que a gente tem um porto seguro, um amigo, um familiar, uma pessoa querida que é um ponto seguro para você, que te dá segurança, alguém que você confia, alguém que você sabe que pode contar. Olha, pessoal, o tanto de história que eu já ouvi de orador, assim, na época que a gente não estava agora nessa situação de pandemia, que falava assim que era sagrado sempre dar um abraço, conversar com algum amigo específico, porque essa pessoa acalmava a gente. Eu tenho certeza que todo mundo já pensou em alguém, pensou em um amigo, pensou em algum familiar, alguém muito querido por vocês que te acalmam, que é o porto seguro. E esse porto seguro é muito importante, porque lembra lá da situação de perigo? É uma situação de perigo. Se você está fugindo do tigre, você vai buscar ali uma árvore para você subir. É instintivo da gente buscar um porto seguro, buscar uma forma de nos defendermos. Então, vamos seguir esse instinto e vamos usar ele ao nosso favor. Vamos usar esse porto seguro, essa rede de apoio, para nos ajudar a encarar, para nos ajudar a perder o medo de falar em público. E olha, nós interactianos somos assim muito privilegiados por isso. Porque aqui no Interact tem tanta, mas tanta gente para te estender a mão, isso em muitas questões, né, em muitos aspectos da vida. E claro que na oratória não seria diferente, pessoal. Tem muita gente, tenho certeza que vocês conhecem vários. E eu também já estou aqui estendendo a minha mão para cada um de vocês. No final, eu vou deixar meu contato aqui, então podem sempre estar conversando comigo, buscando apoio. Eu me coloco assim, totalmente à disposição. Ter esse apoio é muito importante. E dependendo desse medo, se for algo assim muito, muito constante, algo muito forte para vocês, algo que seguindo essas dicas assim, não tá ajudando, não tá melhorando, eu tô tentando há muito tempo, tô ficando frustrada, também procurar um apoio profissional é essencial, pessoal, uma terapia, porque nos ajuda a entender, ajuda a cultivar esses bons pensamentos, a refletir sobre tudo isso que passa pela nossa cabeça, sabe? E focar na respiração também já é uma dica muito legal. Agora se imagina lá no momento em que você vai falar em público, aquele momento que você fala assim, não, eu já me preparei, depois de todo esse processo aqui, né, de aceitar, escrever, refletir, quando você já está se preparando para aquilo, se preparando, acho que vocês já até leram aqui, para encarar, quando está chegando o momento, a gente vai ficar nervoso. Aqueles efeitos lá no nosso corpo, os efeitos físicos que nos causam, vão acabar nos afundando mais. E a respiração, ela vai ficando acelerada, ela vai ficando desregulada. Então, respira e foca na respiração. Pode parecer besteira, pode parecer uma coisa assim, muito, muito simples, e é realmente muito simples. Mas parar, pensar e focar na respiração, respirar fundo, respirar calmo e se concentrar naquilo, na sua respiração. No ar entrando, enchendo ali o seu pulmão, depois saindo. Isso ajuda muito, isso acalma demais, demais, demais e nos prepara para, então, encarar esse medo. Galera, não tem como vencer o medo de falar em público, aquele medo que nos para, o medo que nos impede de falar sem encarar, sem praticar. A prática é muito importante. Então, é claro, vamos sempre buscando conhecimento sobre oratória, aprendendo, participando de palestras, roda de conversas, enfim, capacitações, refletindo, mas vai chegar o momento que a gente vai precisar colocar isso em prática e vamos precisar encarar o nosso medo.
E quando eu falo encarar o nosso medo, eu não estou falando necessariamente de você ir lá chegar e participar do concurso distrital, uma coisa assim. Sabe? Coisa simples do dia a dia. Falar a sua ideia, a sua opinião no meio da reunião. Compartilhar ali na conversa com seus amigos, com sua família, que você prefere pedir pizza de calabresa do que pizza de 4 queijos e argumentar o porquê você prefere isso. Sabe, pessoal? São nas pequenas coisas do dia a dia. Porque tudo isso, gente, é um processo. É um processo. E não é qualquer processo, pessoal. É um processo, é uma jornada de autoconhecimento. Tudo isso que nós vimos, infelizmente, eu não posso passar assim uma receita para vocês, uma fórmula mágica. Vocês acham que se existisse uma fórmula mágica, já não iam ter encapsulado e tava vendendo por aí, gente? Ó, capitalismo já iam estar vendendo essa fórmula mágica, mas infelizmente não existe. E para cada um é um caminho diferente. É um processo diferente. Por isso que é muito importante nós nos conhecermos, entendermos o que está acontecendo com a gente, porque quando tenho que falar em público, eu fico assim, eu me sinto tão mal e não consigo falar. Vocês já entenderam isso agora, né? E refletir e entender o que nos causa esse medo. Em quais situações nós ficamos assim? Por que nós ficamos assim? Às vezes também, pessoal, quando eu falei lá do ambiente em que a gente está, é importante a gente parar, dar aquela refletida de tipo assim, será que esse ambiente está fazendo bem para mim? Será que vale a pena eu me esforçar? Porque às vezes a gente para ver, às vezes nós nos submetemos a cada situação que realmente não faz bem para a gente, que realmente não agrega algo na nossa vida. O Interact, claro, é muito pelo contrário, né? A gente sabe o quanto que agrega na vida de cada um, quanto a transformação que traz. Então, é sim um ambiente, um lugar em que a gente tem que sempre buscar aprender. Então, se está sendo um problema para vocês se comunicar ali no meio do clube, se comunicar com o distrito, fala sério, se não é algo que vale a pena a gente aprender, a gente treinar e ir combatendo esse medo, combatendo a cada dia. Lembrando também que nós temos toda essa rede de apoio. E lembrando também, pessoal, que assim, isso que eu estou falando para vocês é baseado nas minhas experiências, baseado nas coisas que eu vivi, que eu aprendi, que eu pesquisei, mas nada disso substitui um profissional. Como eu falei lá para vocês, tem as opções de terapia e tudo mais. Então, é importante nós analisarmos o quanto isso está causando na gente, porque é uma questão muito séria. É uma questão muito séria. Então, é importante estarmos sempre atentos até que ponto que isso está me levando. E também, quando eu falo de encarar, de colocar em prática, é claro, seguindo os seus limites. Belezinha, gente? E agora, mas eu queria ver, acho que alguém mandou alguma coisa aqui no bate-papo. Se tem alguma dúvida, alguma pergunta, eu gostaria de ter um momento assim, pessoal, mais de interação agora nesse tempinho, porque como eu falei, é uma questão de autoconhecimento, é uma questão da situação, da questão de cada um. Então, isso vai variar de pessoa para pessoa, o que te causa medo. Sabe, gente? Eu vou contar uma coisa para vocês. Hoje eu fui fazer um exame de sangue, assim, de rotina. E eu sou uma pessoa que eu tenho medo de agulha. Assim, acho que agora eu já tô quase a dizer que eu tinha. Porque hoje, assim, desde ontem, na verdade, desde os últimos dias, eu já sabia que eu ia fazer o exame, que eu tenho medo. Eu fui assim, pensando, não, eu vou conseguir, é só uma agulhinha, é só nada demais. Eu fui pensando positivo, pensando, não, eu vou conseguir. Aí eu cheguei lá, como quem nem tem medo, nem fiz o meu drama de sempre, porque eu costumava chegar assim, lá, moça, eu tenho medo, já ficava lá desesperada, aí a moça já me deitava lá, aí começava a ficar perguntando um monte de coisa assim, você tá se sentindo bem, tá passando mal, tá com tontura?
Aí hoje eu já cheguei com a mentalidade diferente. Olha como isso é importante. Eu percebi isso hoje, gente. Eu percebi hoje a importância disso. Vivi hoje. Eu cheguei com a mentalidade diferente. Eu cheguei assim, como quem não tem medo. Aí eu sentei na cadeira, eu sempre tiro deitada. Aí eu cheguei bem de boa assim. Quando eu vi, já tinha acabado. Mas sabe por que isso? Porque ó, há muito tempo eu já vinha trabalhando com isso, sabe? O ano passado eu fiz um tratamento na pele e tinha que estar fazendo exame sempre para conferir umas coisas lá, checar. E aí, como eu estava fazendo, eu comecei a trabalhar, sabe? E pensar. E hoje eu percebi que eu acho que eu perdi o medo, não sei dizer assim, mas foi todo um processo. E é exatamente a mesma coisa quando nós tratamos da oratória. Eu, por exemplo, gosto sempre de voltar a ver o que é um processo, e eu tenho certeza que cada um, ninguém está no marco zero, ninguém está no marco zero da oratória, ali do medo de falar em público. Se vocês pararem, pensarem um pouco e refletirem, vocês já viveram muita coisa, vocês já passaram por muita coisa, por muita parte desse processo, e já conquistaram muitas coisas. Uma vitória muito grande foi isso, aquele momento em que você falou concordo no meio da reunião, quando você não falava, aquele momento em que você abriu o microfone e falou boa noite, sabe? Coisas simples. Isso tudo é uma vitória, é algo que deve ser comemorado. Porque às vezes a gente fica só pensando no futuro, mirando em uma coisa grande, e a gente esquece das nossas pequenas vitórias do dia a dia, dos pequenos momentos, das pequenas coisas, que aquilo vai nos moldando. É tudo parte do processo. Entendem? E é sobre isso, pessoal. É exatamente sobre isso. Exatamente sobre isso. E eu, sinceramente, pessoal, acho o processo a parte mais incrível. E, na verdade, é tudo sempre um processo. É um constante processo. Não vai chegar um momento em que você vai parar e falar, acabou o processo. Alguém aqui tem alguma experiência, sabe dizer, não, acabou meu processo com oratória, eu atingi o máximo, o ápice, já conheci, aprendi tudo que eu podia aprender, não tenho um pingo de medo, um pingo de nervosismo antes de falar, não tem, é sempre um processo, a gente está sempre evoluindo. Hoje, eu tô aqui passando essas informações, as coisas para vocês, mas eu também estou evoluindo com isso. Todo mundo tá aqui evoluindo nesse momento. E outra coisa também é que não acontece do dia para a noite. Infelizmente, vocês não vão sair dessa palestra, desse momento da oratória em prática, perdendo o medo de falar em público. Mas vocês vão sair, eu tenho certeza, tendo evoluído um pouquinho. E eu convido cada um, pessoal, ó, desafio, tarefinha de casa, pessoal, a se desafiar um pouquinho mais. Eu tenho medo de falar, mas semana passada eu falei boa noite na reunião e falei que eu concordava. Hoje eu vou falar boa noite, vou falar que eu concordava ou não, e vou dar aquela ideia que eu pensei há muito tempo, sabe? Colocando assim tudo baseado no nosso limite, do que eu posso fazer hoje, sabe? E é assim que a gente vai melhorando, que a gente vai crescendo, que a gente vai evoluindo e perdendo o medo de falar em público. Ai, gente, não tá pulando. Peraí, pessoal, que não está pulando meu slide. Ah, pronto. O que eu tinha para apresentar para vocês era isso. Muito obrigada, que está os meus contatos, mas agora eu queria conversar com vocês, pessoal. Queria saber se alguém tem alguma dúvida. A gente ainda tem um tempinho aqui, que eu separei aqui, me programei para a gente ter uma conversa, trocar uma ideia sobre isso. Quem quiser também, às vezes, apresentar uma história sobre medo, tipo essa minha história de tirar o sangue. Eu acho que é muito legal, muito bacana ter essa interação. Adoro conversar com vocês. E aí, gente? Vamos lá, ó. O desafio, pessoal. Aqui o pessoal consegue habilitar o microfone? Acho que sim, Gabriel. Uma perguntinha. Aqui na Comissão de P, eu estou dialogando com eles e a gente queria saber sobre a
questão da dicção, a gente pode desenvolver ela com o tempo, ou você tem alguma dica? Com certeza, com certeza. A dicção é algo assim que a gente vai também treinando. Tem muitos, muitos exercícios para desenvolver, treinar isso. E também é uma coisa assim que não para. Eu, por exemplo, fico treinando sempre até hoje. E tem várias técnicas. Uma que eu gosto bastante é de falar trava-línguas. E aí, eu, por exemplo, gosto de misturar duas. Essa de falar trava-línguas e também de, tipo assim, uma técnica. Essa técnica eu aprendi com a Fernanda Concon. Gente, quem não conhece a Fernanda Concon? É a pessoa que, nossa, ela tem a dicção mais perfeita da vida. Gente, quero, nossa, sonho. Que é, tipo assim, pegar um lápis, uma caneta. É bom limpar, né? Esse aqui não tá limpo, então eu não vou colocar. Esse, tipo assim, você coloca na boca e aí você prende. Você não aperta ele na sua boca. Você, tipo assim, coloca e vai falando com aquilo na boca. É muito, assim, doido. Desculpa, porque eu não sei como isso funciona, mas as coisas eu sei como funciona e como nos ajuda. Esse eu não sei, eu aprendi com ela, comecei a fazer e senti diferença, sabe? Mas, enfim, eu gosto de misturar o trava-línguas com esse. No começo vai ficar muito estranho, você não vai entender nada que você falou. Mas depois, o comentário aqui, mas depois a gente vai percebendo, e perceber essa evolução é muito gostoso. Perceber essa evolução nos motiva a continuar, nos motiva a continuar tentando, e a gente se sente bem em ver ali que a gente teve uma vitória, teve uma evolução. Mas sim, Lucas, tem gente que tem a dicção boa e você também pode ter, todo mundo pode ter. E é treino, pessoal. Tudo isso é treino. A pessoa não foi abençoada ali. Deus falou assim, ó, você vai ter dicção boa, meu filho. Pessoal, isso é treino. É uma coisa que a gente vai desenvolvendo com o tempo, sabe? Aí você vê que ele, como ele chegou no Interact, já tem uma dicção boa, mas pensa, ele já desenvolveu aquilo anteriormente. Ele não chegou daquele jeito. Mas todo mundo pode desenvolver, independente da idade. Também tem outras coisas assim, que é umas letras, uma sequência, que eu não lembro de cabeça agora, porque eu leio elas. Mas é tipo assim, falar sílabas da letra M, né? Tipo, ma, me, mi, só que de um jeito diferente, tipo assim, ma, aí você faz tipo, enfim, tem várias técnicas. E dá uma pesquisada, assim, pessoal, mas a que eu mais uso mesmo é a do trava-línguas com a caneta na boca. E também tem uma das vogais. Isso, ó, gente, usem a hashtag. E das vogais também, tipo assim, falar o A, E, I, O, U, só que a cada momento você vai dando destaque para uma vogal. Tipo assim, ó, A, E, I, O, U, A, E, I, O. Enfim, eu acho muito estranho para ficar falando, eu fico com vergonha. Mas é tipo isso, sabe? Aí no meio disso a gente ri. Também dá para juntar essa. Eu adoro juntar as coisas. Eu acho que tudo misturado sempre fica melhor. Juntar essa das vogais com a respiração. Então, misericórdia. Nunca na vida. Gente, não é cantar, não. É só soltar a voz, tipo assim, só soltar. Então, você, tipo assim, respira fundo, né? Inspira pelo nariz. E aí, na hora de soltar, em vez de você soltar o ar normal, você solta fazendo os sons da vogal, porque isso vai melhorar a sua dicção na hora de falar as vogais. E junto, já ajuda na dicção. Pera, não era a dicção que eu ia falar, na respiração. E é isso, pessoal. Alguém tem mais alguma pergunta para Ana Laura? Não tem, gente. Ok, então já que ninguém quer perguntar nada. Ana Laura, eu queria... Não, pode falar. Não, pode falar, pode dar continuidade. Falando aqui dessa respiração afeta muito. A respiração afeta muito, sim. A respiração, ela afeta na nossa dicção, na nossa fala também, porque se nós não respiramos muito bem, assim, muito calmamente, acaba que nós vamos acelerando ali na fala e vai ficando embolado, vai ficando aquela coisa assim, muito afobada. Então, fica um pouco ruim para o pessoal entender. E o pior, nos deixa mais nervosos. Então, a respiração é muito importante da gente estar trabalhando
tá? Até mesmo pela questão de perder o medo. Então, quando você vai lá para encarar o seu medo, vai na hora de praticar, a respiração é muito importante e focar na sua respiração ajuda demais, demais, demais. Pode falar agora, Maria Alice. Como eu acho que ninguém tem... Ah, não, tem mais uma pergunta. Vai lá, Laura. Como... Gente, eu acho que... Eu não conheço essa expressão, trambicar. Acho que é enrolar. Alan, se explique. Enrolar. Ah, tá! Encher linguiça, improvisar, entendi. Ah, tá, entendi. Então, essa questão, eu acho que isso é com a prática também, viu? Não sei. Deixa eu ver se é uma dica para dar para vocês. Eu acho que uma coisa que eu gosto de fazer é pegar, tipo assim, as informações que a gente já tem, coisas que nós já conhecemos que se relacionam com aquele assunto, e então poder ir falando daquilo e coisa um pouco, tipo, o que eu tô fazendo agora, sabe? Ai, não, é porque, tipo assim, eu acho que é uma coisa assim, bem calor do momento, sabe? No momento eu não tenho, me desculpe, é uma informação para te falar como enrolar. Eu acho que isso vai, assim, da lábia da pessoa, do que a gente vai vivendo e da experiência. Mas, assim, pessoal, pode dar essa dica? Vai na live do Oratória Night, porque você vai ver muitos trambiqueiros ali, viu? É verdade, verdade, é uma dica boa. É uma dica muito boa. Nossa, é um momento de grande nervosismo, inclusive. Mas, assim, pessoal, quando se trata do assunto de perder o medo de falar em público, eu recomendo que agora, nesse comecinho, de começar a encarar esse medo, é importante que a gente fale sobre algo, que a gente, assim, conheça bem, entenda bem, porque nos deixa mais confortável, nos deixa mais confiante de aprender. Então, de aprender, não, de apresentar. Então, como é um processo, vamos começar assim com calma. Aí depois vai com Deus, vai assim, vai na fé para trambicar aí. Inclusive, adorei essa expressão e vou usar sempre agora. E então, vai improvisando, mas pegar coisas que você já sabe e que se relacionam àquela informação é muito interessante. Enfim, mais alguém tem alguma pergunta para fazer para Ana Laura? Acho que agora não. Ana Laura, eu queria te agradecer pelo convite de vir aqui palestrar sobre oratória, porque eu acho um tema super essencial, ainda mais tratando do Interact, que a gente precisa estar lidando com isso o tempo todo. Então, de verdade, muito, muito obrigada. Você arrasou na palestra, tenho certeza que inspirou muitas pessoas aqui. Muito obrigada.